Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade que o pastor Álvaro está me dando, pela oportunidade de você estar me ouvindo. Hoje é a primeira vez que eu vou pregar. E a palavra é essa, é sobre a videira verdadeira e a videira e o ramo que é podado. E hoje eu passei por uma poda boa para poder estar aqui. Vamos ler João 15, de 1 a 8? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem produzir fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Eu achei uma coisa interessante logo no primeiro versículo, e dos 8 versículos, só nesse versículo, só metade dele que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Então existe uma falsa. Ele não está falando que ele é o único. Ele está falando que ele é a verdadeira. E quando eu vi isso que tem uma falsa, eu me preocupei com 2 grupos de pessoas. Aqueles que escolheram estar na videira falsa, foi uma opção deles. E o outro grupo é aqueles que estão enganados, achando que estão numa verdadeira, mas estão numa falsa. E nós temos a missão e o comprometimento com o Senhor de levar a palavra para essas pessoas, levar a verdade, levar Cristo, sem debate, sem discussão, no amor, né? Mas ele só falou esse pedacinho. O que ele focou mesmo, Jesus focou ensinando aos seus discípulos sobre ele, a videira verdadeira, e nós como os ramos enxertados na figueira verdadeira. Aí ele fala o seguinte: todo ramo, eu gosto muito de uma tradução que fala ramo, né? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele atira. Ou seja, o ramo que está ligado à figueira verdadeira e que não der fruto, ele tem o mesmo destino daquela que está ligada à videira falsa. E isso é um perigo para nós, porque nós temos que frutificar, para o nome do Senhor ser glorificado. E como que nós vamos frutificar? Como que é isso? Não é que todo aquele que não esteja frutificando vai ser lançado no fogo. Não é isso. Porque aquele recém-convertido, ele já não entra frutificando, até pode, mas ele não entra frutificando. E até na agricultura também fala que entre uma frutificação e outra há um tempo de repouso. Então não é o caso de todo mundo tá descansando. Só que esse tempo de descanso, de repouso, de aprendizagem, ele tem tempo para começar e tempo para terminar. Mas há um perigo daquele que não frutifica. Eu mesmo nasci num lar cristão, eu nasci evangélico. Eu com 15 anos fui batizado no Espírito Santo e também nas águas. Mas eu não frutificava.
frutificava até pontualmente, né? Ali, uma vez ali, daqui a 5 anos em outro lugar, mas não era frutificação. Mas chega um certo momento que Deus nos levanta, e aí você começa a frutificar. Eu posso falar para vocês, dar testemunho meu, que como isso aconteceu comigo. E é interessante, porque Deus tem propósito que todos nós frutifiquemos. E você não vê uma árvore comendo do seu próprio fruto, né? Uma videira não come só a uva, um coqueiro não come seu coco. Então a frutificação é para um irmão, é para alguém que Deus coloca no teu caminho, alguém que Deus escolhe. E lembra que o fruto não é nosso, não é do ramo, é da videira. Você somente é o ramo. É interessante como Deus trabalha, né? Deus, ele não precisa de nós, mas ele resolveu trabalhar com parceria. E quando Deus nos usa, né, isso não nos traz soberba, isso não nos exalta, mas é impressionante como isso nos alegra, nos traz uma satisfação, porque eu penso assim, cara, Deus olhou para mim e Ele sabe quem eu sou. É Ele e Nancy, os dois sabem quem eu sou, né? Mesmo assim Ele olha e vê alguma coisa desagradável para Ele. E o que eu peço é que cada nós possamos exalar um bom perfume que agrade a presença do Senhor, sabe? Então, o que aconteceu comigo com o Nancy? Nós frequentávamos igreja, mas não frutificávamos. Íamos todo domingo, mas não frutificávamos. Não é verdade, Nancy? E aí nós vimos a necessidade de nós criarmos nossos filhos na igreja. Foi com a maneira que Deus fez. E aí nós começamos a frequentar de maneira diferente a igreja. E começamos a servir na igreja. Essa foi a nossa diferença. É essa maneira que Deus pegou. E eu aconselho isso para todo mundo, principalmente aqueles que precisam frutificar, que precisam se envolver na igreja. Procura o pastor Álvaro, procura um diácono, vem trabalhar. No meu caso foi na introdução. E é interessante isso, como Deus age. Eu me lembro que Nancy, no início, ela começou a ter uma reunião de intercessão, de atendimento, né? E Nancy começou a ficar na portaria, não tinha quem ficasse na portaria, dia de semana, não tinha quem ficasse na portaria, ficava Nancy na portaria da igreja. E eram 3 irmãs que faziam atendimento. É interessante isso, como que Deus age. Logo, Nancy já estava no grupo de intercessão, arranjaram alguém para ficar na portaria, Nancy estava nesse grupo de atendimento. E eu me lembro que quando nós saímos da nossa igreja, já estavam pedindo para que Nancy fosse a líder do atendimento. Gente, você começa na portaria da igreja. Você começa a se colocar à disposição do Senhor. Porque o fruto não vem da gente, vem do Senhor. Mas você tem que estar à disposição. Não é você parado, vindo religiosamente à igreja. Não é. É você se colocando à disposição e Deus começa a te levantar. E eu comecei na portaria da igreja, nos cultos. E ali reparei como Deus começou a nos usar. E de maneira assim que você começa a frutificar e você não repara. Você não repara que você está frutificando. Você não percebe. As pessoas começam a perceber e falar. Me lembro que uma ex-esposa de um senador, ela frequentava a igreja. E ela falou que quando a gente não estava na portaria, eu e Nancy, parece que ela estava em outra igreja. Parece que ela errou a porta da igreja. E a gente se chocava com aquilo, né? A gente se chocava com aquilo. E aí começam coisas a acontecerem. E você vai vendo. Gente, é a primeira vez que eu estou num púlpito do Senhor. Sabe como que eu fui ungido? Existe uma coisa de você reconhecer a hierarquia espiritual.
Se você está numa igreja, existe um pastor presidente, e esse pastor foi colocado por Deus ali. E existe uma hierarquia. Vários pastores queriam me ordenar pastores, mas que não eram da minha igreja. Homens de Deus. E desde o início da igreja, uma irmã já falou para mim e para o pastor qual era o ministério de pastor. Eu olhei para ela e falei assim, cara, está viajando, né? Era uma senhorazinha, mas poderosa no Senhor. Frutificava, gente. Como ela era usada pelo Senhor. E você olhava para ela, você não dava nada. Então não é aparência, é Deus que escolhe. Vou dar um testemunho dela. Deus mandou ela abrir uma igreja numa cidade de Minas chamada Belisário. Ela era uma pessoa muito simples, mas muito simples. E aí ela foi para Belisário, que eu não conheço, estava andando uma rua de chão, procurando. Falou assim, Deus mandou vir para cá. Ela foi sem lenço sem documento. E ela estava procurando um terreno para poder comprar, para construir uma igreja. Olha só, uma pessoa simples. A igreja dela talvez tivesse 30 lugares. O nome da igreja, Manjedoura de Missões. Nunca vi uma pessoa com tanta intimidade com Deus. E aí ela começou a andar na rua, só ela na rua, e ela escutava assim, coitada da velhinha. Coitada da velhinha. Ela olhava assim, não via ninguém. Ela falou assim, só pode ser eu a velhinha. E ela era a velhinha mesmo. E aí apareceu um boi, uma vaca do outro lado da rua. Quando o boi e a vaca viu ela, correu na direção dela para matá-la. E esse boi, essa vaca, ela fugia do pasto de vez em quando, todo mundo saía da rua porque era problemático. Ela falou, aí que ela entendeu o coitado da velhinha. Gente, eu estou falando porque eu conheci ela. Deus já levou. Quando o boi e a vaca veio, boi ou vaca veio na direção dela, ela levantou a mão e falou assim, Senhor, enterra as 4 patas dessa vaca na terra. Quando o boi e a vaca chegou perto dela, deu uma freada e entrou as 4 patas dentro da terra. Gente, não é historinha. O que aconteceu? Ela ganhou fama na cidade, arranjaram logo o terreno para ela. Vocês entendem o poder de alguém estar frutificando para a honra e glória de Deus? Aí ela foi e pagou do bolso dela um pastor para ficar lá, mantendo o pastor lá, né? Pagou não, mantendo o pastor lá, desculpa. E aí alguma coisa deu errado e ela conseguiu deslocar o pastor. E aí ela começou a perguntar nas lojas, a igreja está devendo alguma coisa aqui? Aí o pessoal, tanto. E ela limpou o nome da igreja em todos os lugares. Cara, quem chegasse lá, que foi ela que mandou, tinha crédito na cidade. E assim que é com Deus. Você não precisa ter uma igreja grande, mas dessa senhora, tá? Missionária Homera. Dessa missionária Homera, eu falo que milhões de pessoas conheceram Jesus. Dela saiu o Bispo Macedo, não vamos falar sobre igreja, mas dela saiu o Bispo Macedo, saiu o R.R. Soares e saiu o pastor da igreja da onde nós saímos. Vocês têm ideia dessas 2 igrejas, onde alcançou o mundo? Quantas pessoas foram salvas? De uma igrejinha de 30 lugares. E é isso que eu quero para a nossa igreja. Eu vejo na nossa igreja uma desproporção. Eu nunca vi uma igreja com tantos líderes, pessoas ungidas. Eu creio que Deus está esperando nós frutificarmos, porque a colheita vai ser grande nessa igreja. Eu nunca vi uma igreja com a quantidade de líderes tão grandes proporcionalmente. Eu não creio que isso seja para a gente liderar quem? É liderar quem está vindo, quem Deus vai mandar entrar por essas portas. E não vão estar capacitados a poder receber, abraçar essas pessoas.
e prepará-los para frutificar. Então, quem acha que não está frutificando, procura a igreja, frequenta a igreja. Procure os diáconos, que são líderes nessa casa, são homens de Deus. Eu vejo intercessoras aqui. Eu vejo essa equipe de louvor como uma equipe de adoração. Eu tenho certeza que nós vamos ver o sobrenatural de Deus, a nuvem de Shekinah do Senhor. Vamos continuar? No segundo versículo, ele fala o seguinte: não dá fruto, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu gosto da versão que fala o seguinte: aquela que está dando fruto, ele poda. Tem uma versão que fala podar. Tem uma que fala limpar, né? Que é essa aqui, essa aí, limpa. Limpeza parece assim, que está passando um pano no fruto, um espanador no fruto. A poda é uma coisa mais séria. Mas a poda nos limpa. A poda retira de nós coisas que nós devemos abrir mão para podermos dar mais fruto. E é interessante o seguinte: no mundo, você faz uma coisa certa, aí vem todo mundo te elogia, te exalta. No reino dos céus, no reino de Deus, você frutifica, ele te poda. É diferente. E a poda não deve ser confortável. Para mim não foi confortável hoje. Não é confortável, porque você tem podas que são meio fortes, porque você não quer abrir mão, e Deus quer que você abra mão, para frutificar mais. E é interessante, você acabou de frutificar, então eles vão te podar. E às vezes você está frutificando, e vem aquela guerra, aí você fala assim: Senhor, qual brecha que eu abri? Senhor, por que o inimigo está me atacando? Senhor, por que desse problema todo? E não é poda de Deus. Ele te tratando, Ele te limpando, Ele cuidando de você, Ele trazendo maturidade emocional, maturidade espiritual para você. Aí você vai dar mais fruto, e Ele vai te podar mais. E a segunda poda é mais forte que a primeira, porque Ele vai ter que tirar coisas mais enraizadas dentro de nós. Interessante, né? E eu pedi para o Senhor me podar. Não que eu seja masoquista, mas porque eu creio que a vontade de Deus sobre nós, ela é boa, ela é perfeita, mas acima de tudo ela é agradável, mesmo que nós não percebamos, mesmo que a gente não entenda, mas a gente crê, a gente tem a certeza que a vontade de Deus sobre nós, ela é agradável. E o resultado disso é podar mais. José, amado pelo pai, Deus dá um sonho para ele, que ele vai ser o líder da família. Aí vem a poda, a família vai, os irmãos vão e vendem ele. Não é verdade? E aí prepara ele. Quem olha para a história de José sem conhecer o final, fala assim: esse está ladeira abaixo. Mas não é. A poda dele foi difícil, mas foi o segundo homem do maior império da época. Não é de um governo, é do maior império da época. Era o faraó, depois ele. E ele salvou o propósito de Deus, salvou o povo hebreu. Aí você vê Davi. Davi recebe a unção de rei. Vai lá Samuel e unge Davi. O que acontece depois? Poda. O cara pegou um leão. Imagina um jovenzinho pegar um leão, pega um urso, pega o Golias. Não é verdade? E aí ele vai tocar para o rei. Vai tocar a música para Saul, que já tinha perdido o Espírito do Senhor. Aí acalma o homem. Vai para a guerra com Saul. De pastor passou a ser guerreiro. Aí quando ele volta das guerras, Saul mata milhares
e Davi mata 10 milhares. E aí ele é perseguido por quem? Pelo rei. O cara com unção de rei, ele é perseguido por um rei. Presta atenção na tua poda. Presta muita atenção na tua poda. Porque de repente quem vai se levantar para ser usado como poda é aquele que está no ministério que Deus está te preparando. Porque na poda, Deus te tirou de dentro de Davi o Saul que podia resistir. É interessante isso, sabe? Então, o que eu queria era mesmo falar para vocês isso da poda, que não prestar atenção na hora que você está frutificando, que Deus está no controle. Ele não perde o controle da tua vida. E a poda que vem não é castigo. Eu diria prêmio, porque você só vai receber a poda porque você está frutificando. Mas Deus quer mais para você, quer te levar para um outro patamar, tá? Para mim foi difícil subir hoje aqui. E quando eu vi o filho da Ariadne e do Michael aqui, eu falei assim, cara, o menino está tão à vontade lá, queria estar assim. Você já imaginou ele com a idade de vocês? Eu vejo o ministério de Deus sobre esse casal, sobre essa família. Mas eu quero me surpreender com o ministério sobre os teus filhos. Eu declaro sobre essa igreja, sobre a liderança dessa igreja, uma família, para cada família, família sacerdotal. Eu declaro que os nossos filhos serão sacerdotes na casa do Senhor. Eu gostei tanto de ver ele ali, cara. Sério mesmo, eu falei assim, o bicho está solto. Ele não vai subir como eu subi aqui de perna bamba. Sabe? Então, eu queria orar pela igreja. Queria orar sobre aqueles que ainda não estão frutificando. Que eles possam frutificar e trazer esse serviço na casa do Senhor. É uma honra servir no Senhor. Eu esqueci o nome daquela irmã. Adriana. Adriana está há pouco tempo aqui, né? Adriana, se você souber com o coração, logo que você chegou, você já pegou a vassoura e nós estávamos lavando a igreja, limpando a igreja. É isso que eu falo. Não importa qual seja o serviço. Eu vou falar uma coisa para vocês, não que a gente faça para ser abençoado, mas o meu Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele que tem o crédito, não somos nós. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quem sou eu para estar aqui, Senhor? Mas, Senhor meu, Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui. Envia a mim, envia cada um que está aqui, Senhor. Levanta, Senhor, segura a mão, fortalece os pés, Senhor. Senhor, aquele que ainda não está com a maturidade espiritual, aquele que também não está ainda se sentindo frutificando em Ti, para a Tua glória. Senhor, que Ele se apresente à igreja, que Ele tenha uma oportunidade de Ele servir nessa casa, Senhor, e ser, Senhor, vaso de bênção do Teu altar, que Ele possa se surpreender contigo, Senhor. Mas, Senhor, sobre aqueles que estão frutificando, Senhor, eu declaro as Tuas bênçãos, Senhor. Eu declaro, Senhor, que eles frutificarão a 10, a 30, a 50, a 100 por um, Senhor.